salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, é o seguinte, o mundo quer te ver suave. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, ou mochileiros, né, a gente pode dizer assim, acabam se conformando na mediocridade. E muitas das vezes, né, pessoal, há até que um jargão popular, né, de que o brasileiro é muito sonhador, né? Mas a pessoa que fala isso é como se ela estivesse satirizando aqueles que tem assim um imaginário, porque tá passando um helicóptero ali, pessoal, olha, helicóptero. Certo, pessoal? Então as pessoas tendem a utilizar, porque o brasileiro é muito sonhador, né? Mas eles vão no sentido de satirizar, assim, não, porque olha o país que você está vivendo, certo? Eu até sei, eu até compreendo as várias dificuldades que existem nesse país, mas assim, tornar essa palavra sonhador em um termo pejorativo não é muito bacana, não considero muito bacana, não, né? Por quê? Por que as pessoas também falam isso? Por que os mochileiros fazem isso? Porque aqui porque o Brasil por si só, vamos lá, o Brasil por si só é um país muito invejoso, né? E quer queira ou não, somente a pessoa sonhar, ela já é considerada como se fosse errada. Para vocês terem uma ideia, né? A inveja existe até mesmo no sonhar do indivíduo. Para vocês terem uma ideia, pessoal. Vocês terem uma ideia. Então eu não curto isso. A gente tem que ter propósitos maiores, até porque, pessoal, a gente precisa se autorrealizar, né? Não tem isso de que tem que fazer o que a sociedade quer, senão tu tá errado. Não, se tu tem um objetivo de morar em outro país, por exemplo, ora, faça acontecer através das suas atitudes diárias ou até mesmo constantes. Compreende, pessoal, né? Apesar do Brasil não ser um país que valoriza o esforço, assim, eu tenho uma opinião muito assim destoada quanto a esse assunto. O Brasil, eu não considero o Brasil um país que valoriza assim o empenho, não. Eu não considero. Mas a gente tem que ter objetivos, né? É lógico que viver para si mesmo pode incomodar a manada ou o rebanho, mas você vai ter uma satisfação assim maior, porque tu vai ter um senso de pertencimento. Você está fazendo as coisas pelas suas vontades, não pela vontade de terceiros, que muitas das vezes não fazem sequer parte da tua vida. Compreende, pessoal? É sobre isso que se trata, né? Porque hoje em dia a sociedade tá vivendo em um baile de máscaras, né? E tá cada vez mais difícil que o indivíduo tenha uma autenticidade, né?
para vocês terem uma ideia, né? O anormal se tornou normal, né? Tá uma inversão de valor, realmente tá uma inversão de valores sem precedentes, até nesse sentido no Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, por que o mundo quer te ver suave, né? Porque a maioria, vamos dizer assim, a maioria daqui do Brasil, das pessoas, a maioria, né? A maioria daqui do Brasil são conformistas. E aqueles que são inquietos quanto às suas próprias vontades, eles acabam incomodando os outros, porque ele está num ritmo diferente, né? Ele está num ritmo de autorrealização, né? Incomparável, né? Porque também, né, as pessoas, o mundo quer te ver suave, né? Porque hoje em dia tem duas questões muito importantes a serem acrescentadas. O sistema, de um modo geral, não quer que o indivíduo tenha opinião própria, compreende? Se a pessoa tem opinião própria, já está num ritmo totalmente destoado do padrão, do que os outros esperam, compreende? Hoje em dia, convenhamos, né, é muito mais fácil de se destacar nessa geração, fazendo somente o correto, por exemplo, né? Mas tem também um outro detalhe, cada vez mais o Brasil, por exemplo, né, enfim, vou falar de modo geral, assim, né, quer que as pessoas não questionem, né, regras previamente estabelecidas, compreende? Né? Aquele indivíduo que desafia as normas, ele está sobressaindo na sociedade atual, porque justamente pelo fato, né, de que a maioria é conformista, a maioria prefere se dobrar para o sistema, não tendo opinião própria, entende? Através do que os outros querem, através do que artistas muitas das vezes querem, e esses artistas, entre aspas, acabaram fazendo sucesso de uma forma hipócrita, enfim, acredito que quanto mais reforço, né, pessoal? Quanto mais idiota, né, mais famoso no Brasil, né? Mas é isso, as pessoas, ela não têm, aqui no Brasil, os mochileiros não têm essa predisposição de ser autêntico, elas sempre querem ser outras pessoas, compreende? Né? E isso acaba, né? Eu acredito que todo fã é idiota, né? Não sei vocês, todo fã é idiota, né? Se você tem fanatismo por alguém ou por algo, tu já está no caminho errado, né? Porque, repito, todo fã é idiota, compreende? E também tem outro detalhe, né, que o sistema não quer, né? A população está tão contaminada pelo sistema, por assim dizer, aqui no Brasil, que se dobra perante a ele. Já falei, é muito mais fácil trabalhar em prol do sistema do que ir contra ele, né? As pessoas se dobram quanto ao sistema, eles largam a mão disso, né? Eles querem distrações, querem farra, né? Cada um escolhe a cruz que quer carregar, compreende, pessoal? Eu entendo dessa forma. Então, as pessoas estão tão contaminadas, os mochileiros estão tão contaminados pelo sistema que eles quando ao se deparar com uma pessoa que questiona,
questiona o tempo inteiro, né, eles têm um choque. Eles têm um choque. Essa que é justamente a realidade, né? Porque sempre houveram pessoas assim, sempre houveram em gerações, gerações e gerações, pessoas conformistas e pessoas mais rebeldes, né? Aquelas pessoas mais rebeldes acabaram de certa forma se sobressaindo sobre aquelas pessoas que acabavam se satisfazendo com superficialidades. Compreende, pessoal? É sobre isso que se trata, né? A gente está numa sociedade que realmente está... a sociedade realmente hoje em dia está num teatro assim, sem proceder. Os mochileiros acabam vendo a sociedade como ela se fosse um coletivo, né? Sendo que, na verdade, a sociedade é feita por indivíduos. São indivíduos que fizeram toda a diferença na história. É só vocês verificarem a lista dos gênios que ganharam notoriedade, né? Eles não fizeram, eles não realizaram, né, o que fizeram, né, por assim dizer, em um bando. Compreende? Eles fizeram suas realizações nas suas individualidades, e muitos gênios acabaram vivendo, por assim dizer, sozinhos. Por quê? Tinham a conclusão de que a sociedade não era para eles, ele não se encaixava de jeito nenhum, e eles procuravam uma autorrealização, né? Eu acabo associando essa questão ao assunto espiritual, né? Porque pessoas que vivem mais em solitude, eu acredito que elas têm uma tendência a serem mais elevadas espiritualmente. Compreende? É esse meu ponto de vista. Então é isso. Hoje as pessoas, os mochileiros, não estão tendo noção mais do que é o certo e errado. Os relacionamentos estão líquidos. Temos uma geração muito materialista, né? E isso gera nesse país que temos atualmente, né? onde ao qual futilidades são levadas em consideração, enquanto questões mais sérias são negligenciadas ou escanteadas, né? É sobre isso que se trata, pessoal. É sobre isso que se trata, né? Tudo se trata do contexto ao qual a gente tá presenciando, né? Então, a gente não tem que se deixar levar, né? A gente não tem que se deixar nunca levar pelo que os outros dizem ou deixam de dizer, fazem ou deixam de fazer. A gente tem que seguir nosso próprio caminho, aceitando o que não pode ser alterado, mas também não convergindo com aquilo que tu não compactua. Compreende, pessoal? É sobre isso que se trata, né? Sobre isso que se trata. Era isso que eu tinha para trazer, né? É lógico que a gente sempre tem que procurar maneiras, né? Até porque se você está encaixado no que a maioria quer, no que há um consenso, né, você precisa se questionar sobre isso, certo? Desde o seu modo de viver até mesmo os seus pensamentos, compreende? O poder de dizer não também faz toda a diferença, né? Mas além do que isso, né? Questionar é um ato, eu diria que é um ato de rebeldia, né? Nos tempos atuais, porque
as pessoas não se preocupam mais com isso, né? Principalmente aqui no Brasil, né? As pessoas apenas são doutrinadas ou intoxicadas e acham que aquilo que é disseminado para elas que é o correto, né? Sendo que não, né? Sempre há alternativas, sempre haverão alternativas, sempre haverão oposições, sempre haverão outros caminhos, certo, pessoal? Então era isso, certo? Helicóptero vindo ali, certo? Então era isso. Valeu, até a próxima.